Oi, pessoal. Hoje eu vim resolver junto com vocês uns exercícios sobre campo elétrico, tá? Quem assistiu já o vídeo sobre o conteúdo de campo elétrico, esse videozinho aqui é só para resolver os exercícios. Então, são exercícios resolvidos sobre o conteúdo campo elétrico, tudo bem? Então, aqui, ó, nesse exercício eu tenho que uma partícula pontiforme, tá? Uma partícula pequena, tá? Elétrica, de carga igual a 2 microcoulomb, né? 1 microcoulomb vale 10 na menos 6, então ali já está substituído o microcoulomb por 10 na menos 6, né? Então, uma carga, uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, coulomb é a unidade de carga elétrica, é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Então, ó, campo elétrico é representado pela letra E de campo elétrico, tá? Então, o E vale 100 volts vezes metro nesse exercício, né? E eu tenho uma carga elétrica que vale 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Eu quero saber o módulo da força elétrica produzida por essa carga. Tá, eu tenho campo elétrico, eu tenho carga e quero saber o valor da força elétrica. Ali tem as alternativas A, B, C, D e E. Tá, então vamos lembrando, né, na resolução do exercício, que existem duas equações para campo elétrico. Uma é essa aqui, ó. Ó, essa equação aqui, E é igual a força dividido por carga, tá? Essa equação aqui representa o campo elétrico. A flechinha em cima do E e do F é porque são grandezas vetoriais. Elas necessitam, então, de um valor, de uma direção e de um sentido, tá? Continuando, então, o exercício. Oi, quero descer aqui minha tela. Um pouquinho. Tá. Então, ó, pessoal, substituindo os dados, então, na equação, E é igual a força dividido pela carga, eu tenho que o E vale 100, aqui, ó, o E vale 100 volts por metro. Então, no lugar de E, eu coloquei o 100, igual a força elétrica, que é o que eu quero saber, tá? Dividido pela carga, que é 2 vezes 10 na menos 6. Fazendo esse cálculo, ó, o 2 na menos 6, ele tá dividindo, ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando o 100, tá? Então, eu vou ter 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 10 na menos 6. Então, eu multiplico os números da frente, né? Somo os expoentes. Como o 100 aqui, ele não está em notação científica, ele está 100, eu não preciso fazer nada, né? Só multiplicar 100 por 2 e continuo o 10 na menos 6 ali, tá? Então, esse cálculo aqui ficou 200 vezes 10 na menos 6 newton, porque toda a força é medida em newtons, ok? Por exemplo, se eu tivesse que o 100 tivesse em notação científica, seria 1 vezes 10 na 2, né? Então, se fosse 1 vezes 10 na 2 vezes 2, daria 2 na 2 com 10 na menos 6. Ficaria, então, 2 positivo com 6 negativo daqui, ficaria menos 4. Seria 2 na menos 4, tá? 2 na menos 4 newtons ou 200 na menos 6 newtons, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, para colocar esse número aqui em notação científica, eu andaria duas casas para frente. Então, ficaria 2 na 2 positivo, porque 200 é um número que vai para a esquerda, ele é expoente positivo, então, né? Então, ficaria... se eu fosse com a vírgula lá na frente, lá atrás do 2, ficaria 2 na menos 4, porque duas casas para a esquerda com 6 aqui negativos, ficaria menos 4, tá?
que é a mesma coisa que 200 na menos 6 ou 2 vezes 10 na menos 4 newtons. O próximo exercício diz o seguinte: o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme vale 2 coulomb, tá? Coulomb é a unidade de carga elétrica. Ele está a uma distância de 50 centímetros. Ó, lembra que as distâncias elas devem estar em metros. Se tiver em centímetro, a gente transforma. Quanto que é 50 centímetros para transformar para metro? Dá quanto? Dá 0,5 metros, né? Então, essa distância aqui está de 0,5 metros da carga, ela é equivalente à constante eletrostática. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9. Newton por metro quadrado, dividido por vezes Coulomb ao quadrado. Então, quando fala constante eletrostática no vácuo, eu já sei que a próxima equação de campo elétrico vai ser essa aqui, ó. Vai ser E é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A distância tem que estar em metro, tá? Porque olha aqui, a unidade da constante é em metro quadrado, coulomb, e força tem que estar em newton. Resolvendo o exercício, vamos substituir os dados, ó. Vamos substituir os dados. Eu vou colocar no lugar da constante eletrostática, eu vou colocar 9 vezes 10 na 9. No lugar da carga, 2, porque a carga vale 2 coulomb ali no exercício. E a distância, lembra que os 50 centímetros eu transformei para metro? Dá 0,5 de metro, ou 0,50, é a mesma coisa, ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, ó, gente, ó. Primeiro eu multiplico os números, somo os expoentes, e depois eu divido por 0,50 ao quadrado, tá? Então, fazendo o cálculo, 9 vezes 2 dá 18, tá? 18 na 9. 18 na 9, e eu vou dividir por 0,50 ao quadrado. Quanto que dá 0,50 ao quadrado? Dá o quê? Dá 0,025, né? Se eu não me engano. Então, fazendo aquela conta ali, ó, 18 dividido pelo 0,50 ao quadrado, vai fechar o resultado 72 vezes 10 na 9 volts vezes metro. Ok, pessoal? Primeiro eu multiplico 9 por 2, vai dar 18 na 9. Por que que dá 18 na 9? 9 vezes 2, 18. Aqui não tenho expoente, só tenho aqui, então soma-se os expoentes. É 9 mais nada, fica só 10 na 9, tá? Esse 18 eu vou dividir pelo 0,50, só que não esqueça que é 0,50 vezes 0,50, porque isso aqui é o quadrado, tá? Que vai fechar 72, então, vezes 10 na 9 volts vezes metro. Façam no papel, assim, para treinar, que não tem erro, ok? Vamos ver o próximo exercício, então. Aqui é uma equação teórica, ó, é um exercício teórico. Então, assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. Tá, então, o que é verdadeiro? O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em volts por metro quanto em newton por coulomb. Eu tenho que ver se isso é verdadeiro ou falso. Na letra B, as linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. Eu acho que lá no meu vídeo eu mostro para vocês, né? Quando a carga é positiva, as linhas saem para fora da carga, né? As linhas do campo elétrico. E quando a carga é negativa, as linhas vêm de fora para dentro. O campo elétrico depende exclusivamente da carga que o produz. Então, vamos ver o que é verdadeiro e o que não é. Tá, oi. Só um pouquinho.
Aqui tá as alternativas pra gente, ó. Então, a letra A é falsa, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Lembra que eu expliquei que uma grandeza vetorial é aquela que tem um módulo, uma direção e um sentido, tá? As linhas do campo elétrico são abertas, elas não são fechadas, elas saem das cargas positivas e entram para as cargas negativas. As linhas de campo elétrico, então, elas são abertas, emergem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. E a letra D é falsa, então, porque o campo elétrico ela também depende do meio onde as cargas se encontram. Lembra quando eu falo vácuo? O vácuo é o meio, né? Onde não tem resistência do ar. Então, ela depende do meio, depende da distância e depende da carga elétrica, tá? Ok? Então, seguindo. Na última questão, então, a questão 4, diz assim, ó, uma carga elétrica pontiforme, ela produz um campo elétrico de módulo E, em um ponto do espaço que se encontra a uma distância D em relação à carga. Se nós dobrarmos a distância, ou seja, 2 vezes a distância ao quadrado, entre a carga e o campo, devemos esperar que a relação entre o novo campo elétrico e o campo elétrico E seja igual a, daí, igual a ondas sonoras, igual a ondas produzidas nas molas, ondas formadas por cordas oscilantes ou vibrações. Então, ó, se nós dobrarmos a distância da carga até o ponto, o novo módulo do campo elétrico será determinado pela seguinte equação, ó. Constante vezes a carga, que é a fórmula, dividido pela distância ao quadrado. Então, se nós pegar a distância e dobrar 2 vezes a distância, nós vamos ter que 2 ao quadrado é 4, né? Então, nós vamos ter que a constante vezes a carga é o campo, dividido por 4. Da onde eu tirei aquele 4? O 2 aqui está ao quadrado, então 2 vezes 2, 4, d ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, ó, não representa para mim o E? Olha aqui, ó, o E significa constante vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Então, eu tenho que o meu E aqui, ó, é 1/4 de E, né? Ou seja, E sobre 4. Ok? Então, era isso. Obrigada, pessoal.